Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 27, 28, 29, 30, diz assim: Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos, muitos doentes e muitos que dormem. Por causa disto, há entre vós muitos fracos, doentes e muitos que dormem. Senhor Jesus, nos ajude a continuar te querendo, te amando, te buscando, nos entregando para ti de corpo, alma e espírito, na certeza, na confiança, na esperança e na fé de que o Senhor nos receberá, nos abraçará, nos perdoará e salvará nossas almas, porque só o Senhor tem poder para tal. Assim, meu amado e querido, o Senhor venha e a todos abençoe, é o meu pedido, é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Pode sentar. O surgimento da igreja evangélica se deu em 1517. A reforma que se chama protestante, para surgir a igreja evangélica, foi em 1517. O homem que deu início a esse processo chamava-se Martinho Lutero, um monge católico. E ele vê a situação que a igreja estava, tentou conversar com os bispos, com o Papa, para haver uma mudança, uma transformação, um melhoramento, mas ele foi desprezado, ameaçado e correu risco de morte. Aí surgiu a igreja chamada luterana, porque ela era Martinho Lutero. No mesmo tempo de Martinho Lutero, 1517, apareceu outro grande pregador que também estava com a mesma indignação com a forma que a igreja estava existindo, chamado João Calvino. Por isso que existem igrejas calvinistas, presbiterianas, que seguem essa linha. Então houve uma diferença entre os dois. Eles queriam se unir, o Martinho Lutero e o João Calvino, mas eles não conseguiram, eles concordaram em todos os dogmas, em todas as doutrinas, mas teve uma coisa que eles não conseguiram concordar, foi na ceia. Porque o João Calvino, ele trazia o sentido que a Igreja Católica traz para a ceia, que é o que eles chamam de transubstanciação. Vou explicar para vocês essa palavra complicada. Transubstanciação significa dizer que quando o pão e o vinho passa pela oração, se transforma de forma literal em carne e em sangue. Isso é transubstanciação. Então, para o João Calvino, ele trazia essa doutrina do catolicismo, que a ceia, após a oração, ele de fato, o pão virava carne e de fato o vinho virava sangue. Já o Martinho Lutero dizia que não, ele seguia a doutrina da consubstanciação, veja, transubstanciação e consubstanciação. Ou seja, nessa doutrina, a gente acredita, nós os assembleianos seguimos essa doutrina e acreditamos que quando oramos pelo pão e pelo suco, eles vão de forma sagrada representa o corpo e representa o sangue. Mas aqui foi onde houve a divergência. Mas quando eu falo isso para os irmãos, essas informações é para mostrar para os irmãos o valor, a grandeza e a importância do culto de ceia.
Pois esse culto é o único culto que está na Bíblia que Jesus Cristo disse para os discípulos: desejei muito comer convosco esse pão. Ou seja, Jesus Cristo disse que o culto que ele deseja mais estar com o crente é na ceia. Eu sou de uma época, irmãos, que tinha pastores que tinham um terno branco neve, para vir para a ceia. No dia da ceia se jejuava. No dia da ceia não se brigava com o marido, não se chamava palavrão. Era um dia sagrado, o dia da ceia. Todo mundo se preparava, orava, jejuava, porque sabia que ia chegar o momento de participar do corpo e do sangue do Senhor. E o texto diz que aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, come e bebe para a própria condenação. Veja, Jesus Cristo disse que a sua carne verdadeiramente é comida e o seu sangue verdadeiramente é bebida, e quem comer o seu corpo e beber o seu sangue terá vida eterna. Porém, se tiver de acordo com a palavra, se comer em desacordo com a palavra, em vez de ter vida, vai ter morte. Em vez de salvação, condenação. Em vez de alegria, tristeza. Em vez de ânimo, desânimo. Em vez de se encher, fica vazio. Em vez de ficar firme, fica vacilante. Em vez de ficar forte, fica fraco. Então eu preciso entender que esse alimento chamado Santa Ceia do Senhor tem vida, mas eu preciso estar adequado com a palavra para receber a vida que esse alimento nos dá. Aí Jesus Cristo diz: desejei muito comer convosco essa Páscoa antes do meu sofrimento. Mas a advertência é pesada. Ele diz que o homem, aqui Paulo, deve examinar-se, deve fazer um exame de consciência, uma introspectiva ou uma retrospectiva. Quando eu falo de retrospectiva, eu falo quando a gente para pensar no que fez nos dias passados, na semana passada, no mês passado. Isso é retrospectiva. Mas quando eu falo de introspectiva, eu falo que devemos olhar para dentro de nós mesmos, para ver como é que estamos por dentro. Porque, aleluia, uma coisa sou eu por fora, outra coisa sou eu por dentro. Por fora eu posso estar rindo e por dentro eu posso estar chorando. Por fora eu posso estar bonito, mas por dentro eu posso estar feio. Por fora eu posso estar limpo, mas por dentro eu posso estar sujo. Por fora eu posso estar santo, mas por dentro eu posso estar em pecado. Ele diz: examine de forma introspectiva, olhe para dentro de você e veja como você está para poder participar desses. Quando eu trato isso, irmãos, eu trato porque nós precisamos renovar o sentimento que nós tínhamos nos primeiros dias do culto de ceia. Porque de fato este culto é o mais importante da igreja. Não tem aniversário de templo, não tem aniversário de ministério, não tem aniversário de pastor, não tem aniversário de departamento, não tem aniversário, não tem festa de nada, não tem congresso nenhum. Por mais que esteja cheio, lotado, com centenas, com milhares de pessoas, do que este culto que nós estamos aqui. Porque às vezes o congresso tem centenas de pessoas, mas Jesus não está lá. E às vezes na ceia, um culto realizado com poucas pessoas, Jesus Cristo: desejei muito, eu quero estar lá, eu quero participar, eu quero falar, eu quero agir, eu quero fazer. Louvado seja Deus. Portanto, meus irmãos, ele diz: por causa disto, há entre vós muitos fracos, muitos doentes e muitos que dormem. Fraqueza, doença, morte. Fraqueza, doença, morte. Primeiro fica fraco, depois adoece e por fim morre. Veja que é de uma forma gradativa, vai vindo aos poucos. Primeiro fica fraco, desanimado, não quer mais orar, não quer mais ler a Bíblia, não quer mais vir para a igreja, não quer mais ofertar, não quer mais dizimar, não quer mais fazer a obra, fica fraco.
É o primeiro ponto negativo. Depois que fica fraco, adoece. E depois que adoece, o que é que acontece quando a pessoa está doente? A primeira coisa que acontece com uma pessoa doente é perder o paladar, a vontade de comer. Quer dizer, tem umas doenças aí que a pessoa come muito, tem uma diabetes que o povo come demais. Não é essa doença aí não que eu estou falando. Viu? Tem umas, não é todas não, tem umas. Tem uns tipos. Veja, que nem toda diabetes dá apetite, tá vendo? A primeira coisa que a pessoa faz é perder o apetite. Perder o prazer da comida. E qual é o alimento do crente? Palavra. Bíblia. Quando ele está fraco, ele não quer fazer nada na obra. Quando ele adoece, ele perde o prazer de ouvir Bíblia. Ele perde o prazer de se alimentar da palavra, porque adoeceu, perdeu o paladar. Se torna uma coisa amarga. Já viu a pessoa doente, quando está com fastio, a comida amarga, a comida perde o sabor. Pode ser o melhor tempero, pode ser, sabe, o melhor prato, mas a pessoa não tem prazer. Mas quando eu já disse isso em algumas pregações, mas quando você está com saúde, manda fazer um 40. Mulher, mexe um 40 aí para mim. Ela escalda o charque. A gente manda fazer na água do charque mesmo, com aquele sal pesado. Bota aí uma colher de margarina. Chega, fica brilhoso o 40, meu irmão. A gente pega um pedaço de charque com uma mão, trava na presa, estica, o bicho talvez tem um que é meio nervoso. Se escapulir, dá uma lapada que o camarada chora. Mas aí, você come, toma aquele copo de café, dá aquele arroto que assusta o vizinho e dá glória a Deus, porque está com saúde, não é verdade? Mas quando nós estamos doentes, nós não queremos nada. Assim é quando o crente adoece espiritualmente, irmão. Ele perde todo o prazer. Pode ser o melhor pregador, pode ser a melhor mensagem, pode ser o pastor que mais busca a Deus, mas não adianta, não faz efeito, porque o problema não é de fora para dentro, o problema é de dentro para fora. O problema não está fora, o problema está dentro. Então, se o problema está dentro de mim, não adianta eu querer curar nada que está fora, ninguém que está fora, enquanto não for sarado no meu interior. Mas a Bíblia diz, por causa disso, há entre vós muitos fracos, muitos doentes e muitos que dormem. E a palavra dorme aqui é um eufemismo, que é uma palavra para morte. Ele está falando que a pessoa está espiritualmente falando morta. Sem vida. Porque pelo menos doente, ele come, sem gostar, mas come. Não come muito, come menos, mas come. Fraco, ainda faz alguma coisa, não faz muitas coisas, faz às vezes sem prazer, sem alegria, mas faz. Agora morto, irmão, não anda, não fala, não vê, não ouve, não tem mais nada. Mas tem um Deus que ainda ressuscita quem está morto. Se por acaso você entrou aqui e sente que está a perecer, ou já perdeu a vida, Jesus Cristo diz a santa palavra, é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Ele pode te ressuscitar. Talvez a sua morte não seja uma morte física, eu não sei, mas talvez você está morto em uma certa maneira, ou seja, morreu na sua alegria. Jesus Cristo pode ressuscitar a sua alegria nessa noite, aleluia. Morreu na sua fé, Jesus Cristo pode ressuscitar a sua fé nesta noite. Morreu na sua animação, Jesus Cristo pode ressuscitar a sua animação nessa noite, e você voltar a ser animado, voltar a ser feliz, voltar a ter sede da palavra, ter fome de Deus e se encher do Espírito Santo.
E a minha oração nessa noite é que você volte a sentir a presença de Deus. Aleluia. Veja, é de forma gradativa. Quando Ló se separou de Abraão e foi para a cidade de Sodoma e Gomorra, e lá ele perdeu tudo que tinha, a Bíblia não diz, mas os estudos paralelos à Bíblia diz que Ló demorou 14 anos para poder fazer a sua casa dentro de Sodoma e Gomorra. Não foi assim que ele saiu de perto de Abraão, já foi para Sodoma e Gomorra, não. Passou 14 anos. 14 anos, todo dia ele ia se aproximando, ia chegando mais perto de Sodoma, ficando longe de Abraão, indo para perto de Sodoma, indo para longe de Abraão e para perto de Sodoma. Pouco a pouco, quando ele pensou que não, estava dentro da cidade, a família envolvida com o pecado da cidade, já as filhas já namorando os homens da cidade, prestes a casar, já estava toda. Diz alguém que parece que Ló se tornou até prefeito da cidade, em Sodoma. Mas foi aos poucos, pouco a pouco, a gente vai se afastando. Não, hoje eu não vou, hoje eu estou cansado demais, não vou orar. Não, hoje eu não vou ler a Bíblia, não. Não, hoje eu não. E vai aos pouquinhos, todo dia um pouquinho. 14 anos, irmão. 14 anos é muito tempo. Satanás, ele é sagaz, ele tem todo o tempo do mundo, ele não morre não, ele é espírito. Ele vai aos pouquinhos, moendo, catando, tirando. Todo dia ele vai tirando 10 centavos da sua fé. Todo dia, no final do ano, irmão, tem 5 mil reais de fé que você perdeu. É fé, não é dinheiro, não é fé. Mas por quê? Porque você não ligou, porque Satanás levou 10 centavos naquele dia. No outro dia ele veio e levou mais 10. E você disse, é besteira. Isso não é nada não. De repente, a sua fé está minada, está desanimada, está abatida, querendo parar, querendo desistir, querendo voltar atrás, querendo deixar Jesus, dizendo que não aguenta mais. O que está acontecendo, irmão? Jesus é conosco. Alguém me explicou que aquele versículo de Filipenses 4:13, no original não é assim como está escrito na nossa língua, não. Na nossa língua diz assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. No original não está assim, não. Mas mesmo assim, ainda vale a pena citar, porque tem muito efeito. No original está assim: pode todas as coisas aquele que me fortalece. Não é posso todas as coisas naquele, é pode todas as coisas aquele que me fortalece. Ou seja, irmãos, nós temos tudo para vencer. Nós temos tudo para ter vitória, nós temos tudo para avançar, porque nós temos um Deus ao nosso lado, ao nosso favor, que nunca perdeu batalha, que nunca perdeu guerra, que nunca teve uma porta que ele não pudesse abrir, uma enfermidade que ele não pudesse curar, um demônio que ele não pudesse expulsar, um milagre que ele não pudesse fazer. Esse é o meu Deus, o nosso Deus. Aleluia! Mas veja que é aos poucos, não é um processo. A igreja lá de Apocalipse, Laodiceia: tenho porém contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Mas não foi de um dia para a noite, não. Tudo vai aos poucos, irmãos. Tudo vem aos pouquinhos. Quando você pensa que não, você não tem mais prazer em Deus, você não tem mais prazer na igreja, você não tem mais prazer em orar, o seu prazer se acaba. Mas vem aos poucos. Não é do dia para a noite, não. Não é você sai daqui hoje e amanhã você se acorda. Não, hoje eu não quero ser mais crente, não quero ver a cara do pastor, não quero ver ele aparecer aqui, eu não dou a panela, eu jogo a quero mais. Não, não é assim. Primeiro você recebe a visita do pastor, do dirigente, das irmãs, você diz: irmã, à noite eu vou. Não vem. Aí vai lá o pastor, o irmão vai lá mais uma vez. Aí você diz: eu vou. Aí vem. Aí eu também vai lá e diz: não vou não, hoje não quero não. Aí não vem. Aí depois vai de novo, fica 2 vezes sem vir. 3 vezes, aí vem outra vez.
Aí da outra vez já passa 5 vezes sem vir. Eu vou usar uma palavra aqui, não ignore não. Você tem sorte, porque tem alguém, não sou eu, mas tem alguém que cuida de você, que não desiste de você, que não esquece de você, vai sempre atrás de você. Você dê graças a Deus. Porque, irmãos, olha, se não tiver uma pessoa, estou falando em linguagem espiritual, que vá atrás da gente ou que use alguém para ir buscar, irmãos, se não fosse assim, muita gente já teria se desviado. Sabe por que a Bíblia diz assim, ó, o Deus desse século cegou o entendimento das pessoas. Quando a Bíblia diz que o Deus cegou o entendimento, a Bíblia está dizendo que a pessoa não consegue compreender nem o céu e nem o inferno. Ela está indo, uma comparação, para o inferno, mas acha que está tudo bem. Acha que está indo para o melhor lugar do mundo, para o melhor lugar, porque não tem, o inimigo cegou o entendimento. A pessoa não consegue abrir os olhos e entender. Foi por isso que Jesus, quando falou lá no Mateus 11, 25, ele disse: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque ocultaste essas coisas dos sábios entendidos e as revelaste aos pequeninos. Pastor, e o que é que a gente tem que fazer para não entrar por esse caminho? Irmãos, deixa eu contar um negócio para os senhores e para as senhoras. A Bíblia diz que o reino de Deus é tomado à força e os valentes se esforçam para entrar nela. Você nunca deve parar de vigiar, nunca deve parar de orar, você nunca deve baixar a guarda, você tem sempre que estar alerta, irmãos. Nós estamos numa guerra, irmãos, o inimigo não está brincando não, irmão. Satanás não está brincando assim, dizendo, não, Satanás, se ele tiver uma chance, ele acaba o nosso casamento, ele acaba a nossa vida, ele acaba com a igreja, ele acaba com a nossa fé, ele acaba com a nossa... Se ele tiver uma chance, sabe por que nós estamos de pé? Não é porque nós somos importantes, somos alguma coisa não. A Bíblia diz, se não for a misericórdia do Senhor, ele já teria nos engolido, nos tragado vivo, mas a graça de Deus nos alcançou e tem nos sustentado, mas a vontade de Satanás é tragar. Por isso a Bíblia diz, sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, vive ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Mas há poder no sangue de Jesus. Nós vamos permanecer de pé, nós vamos continuar andando, nós vamos continuar marchando, nós vamos continuar avançando. Queira Satanás ou não, se levante ou não, a igreja vai permanecer de pé, porque tem uma promessa na Bíblia. Jesus Cristo disse, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ele não diz só se a igreja for grande, só se a igreja tiver muita gente, só se a igreja for rica, só se a igreja todo mundo for estudar e formado. Ele diz, não, eu vou edificar a minha igreja. Pode ser grande, pode ser pequena, pode ser doutor, pode ser analfabeto, pode ser alfabetizado, pode ter dinheiro, pode não ter dinheiro. É a igreja, Satanás não pode com ela. Eita! Mas para isso você tem que ser igreja, irmãos. Você sabia que nós só somos igreja aqui quando estamos reunidos? Igreja é um conjunto de pessoas. Sozinho nós somos templo. Sozinho em casa nós somos templo, morada do Espírito Santo. Mas igreja é só quando ela se reúne. Quando o grupo se reúne, aí é a igreja. Mas sozinho nós somos templo. Igreja é só quando há a união ou a reunião dos irmãos, aí sim, ali está a igreja. E a igreja, a eclésia, são os chamados, com S no plural, forma a igreja. Mas que Deus abençoe. Vamos estar de pé para a gente cear.